resto depois vai ter que... Vai pegar um pouco pela metade, mas não faz mal. Depois as pessoas vêm. Hoje eu vou falar sobre o princípio da causa e efeito, que é mais conhecido como karma. Meu, que estranho aqui. Peraí, deixa eu mudar aqui de novo. Ok. Vamos lá, agora eu tô normal de novo. Vamos lá. O princípio da causa e efeito, que é o karma, né? E essa já estamos na sexta dos sete princípios das 7 leis universais. Estou no princípio 6, que é o princípio da causa e efeito. E é a frase: toda causa tem o seu efeito. Todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei do acaso. É simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Há muitos planos de casualidade, porém nada escapa à lei. Casualidade. Vou repetir de novo. Toda causa tem seu efeito. Todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é simplesmente o nome dado. O acaso é simplesmente o nome dado a uma lei não reconhecida. Há muitos planos de casualidade, porém nada escapa à lei. Casualidade, eu vou ter que já falar agora, que é o casual, que é uma coisa banal, que casual pode ter acontecido, e causal, que é da causa, tem uma grande diferença entre os dois. Há uma causa para todo efeito e um efeito para toda causa, que também é a mesma lei da ação e reação. Nada acontece sem razão e existem vários planos da causa e efeito. Os planos superiores dominam os planos inferiores, nada podendo escapar completamente da lei. Na verdade, nada escapa da lei. Nenhuma folha de árvore cai enquanto Deus não permite. Essa é uma frase muito conhecida, eu acho, não sei se vocês conhecem, que está me assistindo aqui, mas essa frase é importante porque, como ele diz assim, nenhuma folha da árvore cai enquanto Deus não permite. O que isso quer dizer? Que Deus sempre permite aquilo para acontecer ou não, certo? Ok. E essa coisa eu vou explicar melhor o que é causa e efeito. Cada coisa que a gente faz na nossa vida vai ter um efeito, tanto positivo quanto negativo. Tudo que a gente faz, tanto do lado positivo, vai ter um efeito futuro. Já vou explicando mais uma coisa, não sei se alguém poderia colocar sobre o título do que eu estou falando hoje, o princípio da causa e efeito. E vai ter um bônus, por isso coloca mais bônus para mim, obrigado. Vou explicar o resto. Se as pessoas estão aqui, coloquem para as pessoas que estiverem entrando saberem sobre isso, tá bem? Obrigada. Tudo que você faz, pensa, sente, toda ação, reação desencadeada em toda a sua vida e são desencadeadas por essa... Sim, coloca causa e efeito mais bônus. Obrigada. Vai ter um bônus no final. Toda ação desencadeada por esses pensamentos, atitudes e sentimentos provocam uma resposta consequente e subsequente. Há uma estreita relação em todas as coisas. Cada pensamento, palavra, sentimento ou ação provoca uma consequência, que pode ser boas ou más, como eu já expliquei. Mas que, de qualquer forma, a vida é uma grande cadeia e causa e efeito. Tudo que você acha que acha que é coincidência, na verdade não é... Ah, obrigada. Isso aí. Cada coisa que você acha que acontece na sua vida por que só aconteceu por... deve ser alguma coisa da vida, deve ter acontecido por causa disso. Não, isso tem exatamente uma resposta e foi uma coisa que você plantou no passado que está colhendo agora no futuro. E vou dar dicas sobre relação a isso mais futuramente e mais o bônus que vai ter no final. Acho que vocês vão gostar. Tudo que você acha que se chama coincidência, que eu tô explicando, na verdade não é coincidência, foi uma coisa que já plantaste no passado e está recolhendo os frutos agora. E por isso vou até dizer algumas dicas para que a gente tenha consciência do que a gente plantou e aprender com isso. Quer dizer, eu não vou dar um spoiler, por isso vou continuar. Tudo é essa compreensão dessa causa e efeito. Tudo que você faz na sua vida tem cumpre essa lei. Então nada escapa. Na verdade, nenhuma das 7 leis escapa à regra.
todos realizam na nossa vida, acontece na nossa vida, querendo a gente ou não. Por isso, isso depende de você, se quer ir com a maré, quer conseguir ter controle da tua vida, ou se quer só apenas ser deixado pela vida e a vida acontece apenas. Temos que ser mestres nisso e conseguir controlar a nossa própria vida e controlar tudo o que há ao nosso redor. Se soltar um objeto, ele com certeza vai cair no chão. Se eu tenho aqui um objeto e ele cair, eu não vou dizer assim, vai ficar flutuando. Não, ele vai cair no chão, que também é lei. Então, isso acontece a mesma coisa. Toda ação que eu deixar, que está aqui na minha mão, e eu deixar cair, que é a causa, vai surtir um efeito, que vai ser cair, pronto. Sei que isso parece uma coisa bem básica, né? Mas várias pessoas, e nós mesmos, não pensamos na nossa vida, refletindo a nós mesmos, para fazer alguma coisa no futuro, ter algum determinado resultado, que a gente queira futuramente. Trabalhe um plano mais sutis. Eu vou dizer um pouquinho sobre os planos. Tem os planos, tanto espiritual, tanto mental, tanto físico. Esses são planos. E tem um plano mais elevado, que é quando que a gente tem não é um espírito, mas tipo, a gente sente mais completude. Enquanto mais baixo, não sente essa coisa. Não sei explicar muito bem, mas são planos totalmente opostos, o superior e o inferior. E algumas a gente quer fazer com que seja um plano mais sutil para que os efeitos sejam mais favoráveis. Quando a gente cria uma coisa má, os efeitos não sejam tão péssimos. Mas a gente deveria querer ter efeitos positivos, porque tudo que a gente faz, uma causa boa vai originar uma causa boa, entendeu? Mas eu já vou explicar uma coisa que algumas pessoas pensam que pode realmente acontecer umas coisinhas, mas não é isso que acontece. E tenham cuidado com isso, já vou falar. Sem gerar causa, vai ter direito a todos os efeitos. Porque a gente tem que gerar, se a gente não fazer também nada, vai surgir os efeitos. Cadê a energia? A energia tá aqui, gente! Tá aqui! Só que eu tô explicando as coisas. Vamos lá, gente. Tá bem isso. A energia tá aqui, gente. A energia tá aqui. Educar é integral. Uma coisa que eu gostaria de falar sobre a educação. Que algumas vezes a gente quer educar os filhos. Eu não posso falar muito porque eu não tenho filhos, mas queremos educar as outras pessoas e queremos que dessa maneira sejam as pessoas que sejam de uma determinada maneira. Ou seja, damos tudo para essas pessoas. Damos total liberdade, damos qualquer coisa que ela queira. Que isso também depois gera crianças mimadas, ou essas coisas que acontecem. Pronto, mas isso é outra coisa. É da filha da mãe. Sim, exatamente. Filha da mãe. Ok. Continuando. Mas educação é integrar o ser humano nas leis da natureza. Como assim? Dizer como realmente a natureza é. Que não é tudo que vai ser dado para essa pessoa, vai ser dado de mão beijada. Como vários pais fazem, etc. E essas pessoas têm alguma mentalidade, entram com essa mentalidade na vida delas, que tudo vai ser dado pra elas. Desde criança sempre foi tudo dado, sempre toda coisa que a pessoa queria, toda coisa que a criança queria, a gente dá. E tanto a educação, tudo isso, e vive numa vida privilegiada. Mas depois não percebe que isso também algumas vezes é mal pra criança, porque futuramente ela pensa que vai ser sempre assim. E que não vai ter que se preocupar em trabalhar. Não vai ter que se preocupar, ou quando ela trabalhar, que vai sempre conseguir tudo. Claro que ela vai conseguir, mas com esforço. Mas não é tão facilmente como ela gostaria que fosse sempre dado, assim. Ela tem que trabalhar muito mais do que ela pensa que precisa. Que isso é uma coisa que eu gostaria de implementar bastante. Opa. Quando uma pessoa é muito inconsciente, ela se torna como uma bolinha de bilhar. Quando a gente tá jogando bilhar, sabe? Então, vão sempre levadas pelas causas. Uma bolinha vai sempre bater nela e ela vai como de outra, vai na maneira que a outra foi jogada pra ela. Ela só vai, entendeu? Ela não se importa muito. Uma massa de manobra na mão
das causalidades, como que é? Uma massa de manobra, essa pessoa vai ser uma massa de manobra na mão da causalidades do plano físico. Tudo o que acontece no plano físico, ela vai reagir a isso. Por isso que eu disse que é ação e reação, que é causa e efeito. Gente, só deixa eu dar uma pausinha aqui agora. Chamem o pessoal, porque o pessoal tá meio aí sumido. Então, chamem o pessoal porque tá tudo estranho, falta gente. Então, bora lá. A gente tem que agir de uma maneira que a gente queira reagir. Por exemplo, tem um ditado que é: dê o que queira ser dado. Quer dizer, isso é muito bom, mas temos também que ter um cuidado porque algumas vezes a gente pensa que a pessoa precisa da mesma coisa que a gente precisa, mas nem é sempre assim. Mas a gente tem que dar ao universo o que a gente gostaria de receber. Porque também tem uma frase que eu amo muito, gosto muito da Bíblia, porque tudo aquele que pede recebe, tudo aquele que busca encontra, toda porta toda porta que bater, abrir-se-vos-á. Ou seja, tudo que a gente quer, a gente só tem que fazer o outro, porque a gente tem essa tendência de querer receber, mas não querer dar nada. Não ser igual imagina, a gente sempre tem essa desculpa de querer ser igual à família. Imagina assim. Ah, minha família sempre foi assim, por que eu vou ser diferente? Ah, já 10 gerações, não sei quanto tempo, a minha família sempre foi assim, então por que eu vou ser diferente? E a gente tem essa tendência de querer isso é mais colocar a culpa nos nossos parentes, por eles serem daquela maneira e eu vou ser sempre assim. Vocês pensam que não acontece, mas algumas acontecem vocês estão acontecendo realmente isso com a vossa vida e dizer assim: ah, por que tá agindo dessa maneira? Ah, o meu pai é da mesma maneira. Ah, minha mãe é da mesma maneira. E a gente sempre acha que é por causa disso, mas a gente pode ser diferente. A gente tem nossa maneira própria de pensar, não é só por nossa hereditariedade que a gente vai ser dessa maneira. Não, a gente tem esse poder de escolha. E a gente não pode se culpar, entre aspas, as outras pessoas. Crenças limitantes, isso acontece muito, exatamente. E essas crenças limitantes é que nos arrastam e não fazem com que a gente tenha o nosso propósito e que realizam as coisas que a gente realmente quer. Que isso, algumas vezes, a gente analisa muito a nossa personalidade e temos que ser dessa maneira ou daquela outra maneira. Ou, por exemplo, as pessoas ao nosso redor dizem: ah, essa pessoa é assim. Ah, verdade, essa pessoa mesmo assim. E a gente caracteriza isso como se fosse nosso. Como se a gente sempre fosse assim. E a gente não pode de outra maneira que a gente fica assim: não, mas eu sou mais assim, então sou isso ou aquilo. Mas tem gente que são ambas as coisas. E as pessoas não podem se preocupar com isso. E é uma coisa que eu penso algumas vezes era assim: nossa, eu sou dessa maneira, eu sou mais feliz assim, mas algumas vezes também sou mais do meu canto. Não, a gente é ambos os hemisférios opostos de vez em quando. E não importa isso. A gente não precisa caracterizar exatamente a nossa personalidade. A gente só tem que ser o que a gente realmente quer ser. Ou realmente que a gente tem essa. Realmente como sai, por exemplo. Só deixa sair o que a gente é. Não precisa ficar se preocupando muito com o que a gente faz, o que a gente é, o que a gente. Qualquer coisa. Só, pelo menos, só ser. Não podemos ser melhor que o que eu sou, porque existe. Por exemplo, também estou falando sobre as gerações. As gerações a gente acha que tem que ser igual o vizinho, igual o primo. Nossa, meu primo é assim. Eu também sou assim, nossa. É sempre assim, família toda assim. Mas não, a gente pode fazer a diferença. E isso não quer dizer nada. Que a gente não possa ser o que a gente realmente quer. A gente tem várias famílias, tem várias. Por exemplo, a minha mãe, ela é arquiteta. Mas algumas vezes eu sempre, quando era criança, eu sempre dizia assim: ah, mas eu nunca. Você vai querer ser arquiteta igual a sua mãe? E não, eu não quero ser. Mesmo que talvez seja um pouco. Eu não quero ser igual às outras pessoas, eu quero ser eu mesma. E eu acho que as pessoas não têm essa tendência, querem ser igual como foi sempre. E querem continuar. O que vocês acham sobre isso? É o que a gente realmente quer, é isso. A pessoa até pode sentir que as coisas estão sendo levadas e pra cá e pra lá, mas essa causalidade que nos arrastam, quer dizer, tudo que acontece na nossa vida talvez possa querer nos levar, toda essa coisa que aconteceu sempre em gerações. Sim, sim, isso acontece.
mas a gente pode infringir essa força. Como eu falei sobre os planos, esse é o plano físico que acontece, que é isso que tá falando da mesa de bilhar, que a gente é levado. Mas o nosso plano mental, o que a gente realmente quer, pode infringir todas essas coisas físicas, hereditárias, tudo que a gente realmente acreditou no passado. A nossa mente é forte o suficiente para mudar tudo. Esse plano físico não ele é forte, essas coisas que a gente acredita nesse plano físico que é forte, mas a nossa mentalidade também é forte. Tanto o físico pode mudar a mentalidade quanto a mentalidade mudar o físico. Ou a espiritualidade fazer. Porque a gente acha que quando a gente faz alguma coisa, uma pessoa, por exemplo, dinheiro, não acha que a gente também vai ser ganho por exemplo, ganhar em outro plano. A gente acha que quando a gente dá alguma coisa, a gente vai receber de uma mesma maneira. Mas não, quando a gente faz alguma coisa pro outro, a gente recebe em outros planos, podemos receber em outros planos. Por exemplo, a gente dá uma coisa em dinheiro. A gente pode receber um insight ou uma ideia. Ou a gente tá dando uma ideia para alguém e depois vamos receber outra coisa da pessoa. Ou de outras pessoas, mas de maneiras diferentes. E isso não importa muito, porque vamos receber mas de um plano diferente. Não sei se eu estou se as pessoas se estão entendendo o que eu quero dizer. Se tiverem algum comentário ou alguma pergunta, fazem perguntas que eu vou vou mandando aqui o que eu tenho para dizer para hoje. E e depois ao longo eu vou respondendo as vossas perguntas. Continuando. Como eu estava querendo explicar melhor, não existe casualidade, ou seja, o que é casual? Tudo tem sua causa e depois vai ter recompensa. Talvez não reconheça o que realmente seja o que está acontecendo. Talvez não tenha essa percepção, mas da qual a causa que originou esse efeito. Mas se você analisar bem, o que estás a passar agora, tanto de bom como ruim, teve alguma coisa no passado que fizeste. Em tudo, qualquer coisa. O que estás a passar agora? Teve alguma coisa que fizeste no passado que originou o que tens agora. Sentido? Junta as duas pontas, o efeito e causa, porque eles são um é o resultado e um é o que estás a fazer agora. Por exemplo, e eu quero falar uma coisa: os planos superiores dominam os planos inferiores. Isso é claro. O dominante, o superior sempre supostamente domina o inferior. Sim, mas quem tem um pensamento mais elevado vai dominar sobre as coisas inferiores, como eu falei. Se o nosso pensamento é muito elevado, é claro que a gente vai sobressair, claro que a gente vai ter um futuro melhor. Eu não sei se eu tô indo muito rápido, falem alguma coisa. O idealismo está no grau emocional, que impõe o grau do corpo, que eu tô falando, que eu já expliquei melhor isso. Existem vários planos de casualidade, podendo fazer algo no físico e colher no emocional, como eu falei, tanto no físico ou como mental. E a gente acha que tudo que fazemos no físico vai colher no físico. O emocional com o emocional, mental com mental e espiritual com espiritual. Mas como eu já expliquei, não é bem assim. A gente pode colher alguma coisa no espiritual ou plantar alguma coisa espiritual e colher em outra área, em outro plano. Tô achando estranho, tá? Pronto. Agora eu vou explicar um pouco sobre o karma. A gente acha, que é o que eu queria falar um pouco antes, que algumas vezes a gente faz alguma coisa de mal e já vai, ou alguma coisa, e já aparece um botão assim lá no céu, ou qualquer coisa que assim, essa pessoa fez mal, cara, vai vir uma coisa má. Não. Somos nós mesmos que, ao fazer alguma coisa, vai originar. Não quer dizer que a gente fez alguma coisinha e vai, nossa, vai sim o karma. Sim, algumas a gente acredita sobre esse mistério do karma aqui. A gente faz uma coisa, qualquer coisinha que a gente faz, qualquer coisa má vai, pum. Não, é a nossa ação que vai gerar uma reação, que é causa e efeito. Algumas vezes quando a gente está repetindo o padrão e continua atraindo os mesmos tipos de pessoas.
Aí a gente não sabe por quê, mas isso é por causa da nossa mentalidade, isso é por causa também da nossa ação, da nossa causa, do que a gente fez. Agora eu vou fazer vocês pensarem. As pessoas que estão aqui, eu vou fazer vocês pensarem hoje de uma maneira muito profunda. As pessoas que acordaram cedo hoje, que eu sei no Brasil muito cedo, e estão aqui passando esse tempinho para poder ouvir-me, vão sair de alguns insights muito bons. E eu espero que tenha ajudado. Depois comentem pra ver se eu realmente ajudei. Mas, por exemplo, agora eu perdi um pouquinho. Tudo que a gente faz, por exemplo, as pessoas que temos ao nosso redor são, na verdade, têm a mesma mentalidade que a gente. As pessoas, tudo que tem ao nosso redor, tantas pessoas, tanta a casa que a gente tem, tanta cama que a gente dorme, a gente teve reações que originaram isso, de maneira absoluta. Claro que tem pessoas que, por exemplo, nasceram em lugares pobres, têm alguns problemas e o mundo não deixa elas evoluírem. Talvez tenha muito mais dificuldade do que uma família que seja com grandes valores e seja rica. Claro, isso é óbvio. Mas a pessoa que está nessa situação, ela pode mudar completamente, porque já houve, só tem que saber isso origina outras coisas, porque a pessoa tem que saber o que realmente quer. E eu já vou falar uma coisa mais futuramente, que é esse o bônusinhos, mas eu vou dar um arzinho. Que a gente, ao fazer uma coisa, vai originar outra, certo? Então, por que a gente não pensa numa coisa que a gente realmente quer e tenta obter aquela coisa de qualquer maneira? Queremos aquilo. Só que a gente, algumas vezes, não tem essa noção do que a gente realmente quer. Não temos noção nem o que a gente tá querendo. A gente quer, por exemplo, a gente tem sonhos. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas a gente não pensa muito nisso. A gente pensa em coisas mais negativas do que positivas. E como eu falei, tudo que a gente causa, tudo que a gente pensa, vai ter um efeito. Eu já falei muito sobre isso, mas eu acho que é um ponto que devemos refletir. Que a gente, cada coisa negativa que a gente pensa, e a gente pensa muito sobre isso, vai originar nossa vida. Eu sei, isso é um pouco assustador, mas sim, é verdade. Por exemplo, pense no roxo. Não pense no roxo, não pense no roxo, não pense no roxo. A gente pensa no roxo. Ou não, que se a gente pensar muito em vamos partir uma perna, eu vou partir uma perna, vou partir uma perna, vai ter uma hora que a gente vai partir uma perna, vai sempre ficar concentrando-se na mesma coisa, no mesmo ponto. Em vez de originarmos e pensarmos uma coisa positiva, num ponto positivo, a gente normalmente pensa numa coisa negativa, que é uma coisa muito má. Deixa eu ver o que as pessoas aqui falaram. Devemos fazer o bem sem cobrar o retorno. É um dever. Verdade. Sim, porque essa coisa da causa e efeito. Porque algumas vezes a gente quer. E não é porque a gente quer alguma coisa de retorno, só que depois isso fica com. Parece um peso. E a gente. Pra nós mesmos. Porque, essa pessoa deveria ter dado isso e aquilo. E a gente fica com aquele peso, né, que a pessoa devia dar o que a gente deu pra ela. Mas se a gente realmente. Como eu ia explicar? A gente ajudou essa pessoa de uma maneira e a gente fica esperando a pessoa ajudar de outra maneira, é porque a gente fica depois com esse peso e sempre pensando nessa dívida, sabe? E a gente pensa em coisas más, em vez de ter um pensamento que vai evoluir, um pensamento positivo, um pensamento que vai ter mais coisa, não, a gente começa a pensar em coisas e isso origina outras coisas mais negativas. Não sei se estou sendo meio clara, se estão entendendo o que eu quero dizer. E uma dica muito boa é anotar algo que você não gosta. Anota algo que você não gosta e tenta fazer um passo a passo. Imagina, uma coisa que não gostas no passado. Não, uma coisa negativa que está acontecendo na tua vida. Uma coisa má, uma coisa que não está acontecendo muito bem na tua vida agora. E tente achar. Não é porque eu não tô dizendo assim, acabei de dizer que não é pensar em coisas negativas, estou falando pra alguém pensar em coisas negativas. Não. Pense em uma coisa negativa que tá acontecendo na tua vida agora. E pense um pouquinho o que pode. A causa que reagiu e fez com que acontecesse agora. Com certeza teve alguma coisa que fizeste no passado que está tendo esse resultado agora.
Mesmo que for passo a passo, pense assim, pera, eu fiz isso, tá acontecendo isso. Mas por quê? Ah, eu fiz no passado essa informação. Ah, mas antes disso eu fiz outra coisa. Isso é uma reação em cadeia, que pode levar a uma coisa positiva ou negativa. E eu já vou explicar. Tá bem, eu já vou falar um pouquinho do bônus, que vai ser realmente a ação em cadeia, e vou ajudar vocês a saber realmente como começar uma coisa que não seja assim tão boa, mas que vai reagir e de uma maneira positiva nas vossas vidas. Mas eu quero que vocês tenham esse pensamento do que está acontecendo realmente agora. Não julgue o que realmente está acontecendo contigo e dizer assim, ah, eu devia ter assim. Só quero que pense no que está acontecendo agora e pense no que está acontecendo no passado. Ok, eu fiz isso e foi por causa daquilo. Nossa, eu agora estou me sentindo muito mal. Não, eu quero que aprenda isso com relação ao que realmente fez, para que não tenha esse mesmo problema no futuro. Porque algumas vezes pode ser uma coisa simples e ainda realmente continues a fazer a mesma coisa e nem notes. E foi isso que originou tudo. Mas algumas vezes nem a causa que seja negativa, é uma causa que a gente não faz. Por exemplo, a gente não faz isso, aquilo, coisas que deveríamos fazer e deixamos de fazer para ter outras coisas que não sejam tão boas para nossa vida e não tenha. Por isso, temos que ter uma causa positiva para ele gerar um efeito positivo. Tanto como a causa negativa vai originar causa negativa. E isso tudo é inconsciente. Tudo que acontece conosco é de forma inconsciente, como eu falei, numa mesa de bilhar. Tudo que a gente pensa e etc., algumas vezes vem no nosso inconsciente e como o nosso cérebro ficou formado, como o nosso cérebro ficou acostumado a pensar. Como assim, Helena? Bem, somos formados por toda a nossa família, todos os nossos parentes, etc. Tem uma maneira de pensar. E a gente, ao reagir, vamos pensar de uma determinada maneira. Como assim? A gente tem a nossa própria visão de vida. Tudo que está ao nosso redor podemos pegar o lado positivo ou o lado negativo das coisas. Isso é um fato. Não sei, e por isso, algumas vezes a gente pega tudo o que aconteceu e pegamos só a parte negativa e transformamos isso e tentamos. Não sei, horário, tem que olhar. Ok. Por isso temos que pegar o lado positivo da vida, pegar todas as informações boas que adquirimos e transformar em coisas boas. Por isso que eu falei, coisas negativas que aconteceram no passado, pense naquilo que não gostas. E, ok, o que está acontecendo agora que eu não gosto e que foi no passado uma coisa má. É uma coisa que nem interessou assim tanto e que originou o que tá hoje. Ok. Mas isso também acontece com as coisas boas. Por exemplo, uma coisa muito boa que está acontecendo na tua vida agora foi alguma coisa que causou isso. Esse que está a viver é um efeito da sua causa que aconteceu no passado. E tão bom como coisa má, tens que aprender com elas. Porque imagina, tem uma coisa boa que tá acontecendo na tua vida agora e foi uma coisa boa que fizeste no passado. Então continue fazendo e melhorando o que já fizeste e o que estás a fazer. Que isso também é uma coisa boa. Por exemplo, não é só pensar nas coisas negativas do passado, no presente que fizeste no passado também. Mas pensar nas coisas positivas que fizeste e que estão dando agora seus frutos. Que isso é muito bom. Você pode aplicar essa causa para os outros aspectos da sua vida. Para toda parte da tua vida teve alguma coisa boa ou má. Pronto. Eu acho que eu acho que agora já estão entendendo melhor sobre toda essa informação que estou transmitindo. Espero que esteja clara. Estou sendo clara para vocês. Temos que ser os agentes causadores e não apenas sentir os efeitos que são causados por nós, por que a gente aconteceu. Nós temos que ser os agentes que causou aquilo, que teve a causa e depois teve a nossa reação, o nosso efeito, mas que a gente queira realmente aquilo. E eu vou dar a dica, planeje as etapas. Por exemplo, tanto futuras, que agora a gente já descobriu tudo no passado que a gente não gostou e foi uma coisa que a gente fez lá no passado, ok. E agora, no futuro. Para a gente não fazer os mesmos erros, a gente já aprendeu com as coisas passadas. Agora a gente não pode pensar mais naquilo porque a gente já aprendeu com aquilo. Ok. Agora, como transmitir agora futuramente? Simples.
Planeja as etapas para um objetivo maior que queiras. Planeja o impacto das suas escolhas em longo prazo, em longo alcance. Pense já no impacto que vai ter no futuro. Pense que isso já vai realmente acontecer futuramente. Para que somos influenciados tanto para o bem quanto para o mal. Uma ação leva aos bons resultados e tanto para bons resultados, mas para maus resultados. Os frutos dos frutos resultam das sementes, que é as sementes que a gente planta na terra e que pelo menos seja numa terra fértil, não é? Aprender do futuro antes que ele chegue. Isso é uma ótima dica, porque a gente tem que aprender do futuro. Como assim aprender do futuro? O futuro nem chegou. Pera, como assim? Porque o futuro é uma coisa que a gente já pode planejar, entre aspas. Claro que a gente não pode dizer assim, vou ser assim, assim e aquilo. Claro que a gente pode dizer, porque isso também a gente tem que ter esse projeto para nossa vida, óbvio. Mas para a gente mudar o nosso futuro, temos que ter os hábitos. Os hábitos é que fazem com que a gente mude o futuro. Não é a gente só querendo, é a gente mudando a nossa maneira de ser. Agora eu vou falar sobre o bônus, porque eu também gostaria de chamar alguém, por isso eu vou guardar alguns minutos para eu falar melhor depois com alguém. Por isso, se alguém quiser, diga eu e eu chamo, mas também vou chamar quem não quiser, por isso eu chamo qualquer. Tá. Agora o bônus é o efeito dominó. Eu sei que já falamos um pouco sobre isso, não que eu tenha falado com vocês, mas na outra plataforma, que é Mentoria Mestres da Mente, não sei se vocês já acompanham, mas se quiser acompanhem porque é muito bom. E lá tem muitas informações interessantes. E falaram tanto de outras coisas sobre o livro A Única Coisa. Alguém conhece esse livro? A Única Coisa? Bem, mas eu vou explicar na mesma. E esse é o bônus, porque eu também vou dar outras informaçõezinhas que sejam interessantes. Toda grande mudança começa com um dominó em queda. Quando vemos uma obra cheia de dominós, sabe aqueles dominó, aquelas lindas obras que apenas um dominó faz com que caia e depois vários outros dominós vão caindo e formam uma imagem? Ou muitas outras coisas de dominós que eles fazem assim para fazer que outras coisas vão caindo, depois formam uma imagem, ou vai caindo outras coisas como e vai originando outras. Isso também praticamente é a causa e efeito. Tudo que a gente causou, fez o primeiro balance do primeiro dominó, vai com que todas as outras peças do dominó caiam. Sim. E isso parece meio difícil, parece, nossa, vai tudo desmoronar, etc. Sim, mas isso também tem um lado positivo. Essas lindas obras foram demoradas muitas e muitas, mas muitas horas para serem feitas. Como assim? Durante horas as pessoas tiveram que colocar peça por peça e peça por peça. Para até com que a imagem. Primeiro elas tiveram que planejar a vida. Tiveram que planejar onde ia ficar cada peça. Principalmente algumas vezes que eles fazem imagens bonitas com cores, etc. Eles de certeza planejaram exatamente como eles iam fazer o desenho. E a gente não faz isso. A gente não planeja muito a nossa vida como realmente a gente quer que tenha o resultado final. A gente apenas vai construindo e fazendo o nosso dominós, etc. E algumas vezes nem é pro objetivo que a gente quer, nem é pro final, nem o lugar que realmente a gente quer. A gente não planeja. E isso é uma boa insight, porque as pessoas não planejam a vida. E isso é igual aos dominózinhos, que eles planejam primeiro tudo, fazem exatamente cada lugar, cada dominó, aonde vai ficar, depois vão produzindo. E depois, cada peça é importante. Cada espaçozinho que eles colocam. Hã? Tem que planejar. Vem cá.
Não, é que ela tá falando, mas eu planejo, eu sei realmente o que eu quero. E eu tô cada vez obtendo mais. E eu vou produzindo e fazendo as coisas. E eu tô tendo novos hábitos pra mudar o meu futuro, sim. Que é o propósito. Que eu tenho meu propósito. Eu sei o tipo, eu tenho. Que também é coisa, a única coisa. Que é coisa, a única coisa. Que eu tô procurando a minha única coisa. Eu sei exatamente onde eu quero ir, mas algumas não sei exatamente o caminho que eu quero. Mas eu tô tentando produzir isso e tô querendo fazer. Já da minha idade, com 16 anos, eu tô tentando fazer o meu propósito. Querendo obter o. Tá bem, eu vou ter 17 anos, claro. Mês que vem eu vou ter 17 anos. Mas eu já tô mais ou menos sabendo o que eu realmente quero. E não só apenas fazendo as coisas. Antes, claro que eu vivia um pouquinho assim. Mas eu tô mudando a maneira. E várias pessoas, tá, eu quero ser isso e aquilo, mas também não mudo outras coisas que eu gostaria de fazer. Por exemplo, eu quero ter boas notas, mas também não coloco um hábito de leitura, um hábito de estudo. Ah, e sabe que uma única delas derruba dezenas de outras. Uma única peça derruba outras. Ah, e como eu tava explicando, cada peça que a gente coloca é. Eles colocam com precisão. Porque se eles tiverem um mínimo de detalhe e não conseguir, vão fazer com que. Colocar a pecinha, vai fazer com que caia as outras que estavam anteriormente. E por isso vai desmoronar tudo. Mesmo antes de construir o resto. Por isso tem que ser construído o caminho devagarzinho, peça por peça. E essa única peça, a primeira forcinha que a gente coloca com que caia várias e dezenas de outras peças. E eu vou falar sobre uma experiência que fizeram. Que colocaram 4 milhões 491 mil e 863 peças. E todas essas peças que fizeram originou 94 mil joules de energia. Ou seja, todas as peças ao terem caído fez com que teve uma grande força de energia. Apenas uma única mudança, uma única energia fez com que isso mudasse tudo. E a quantia gasta por que essa quantidade de joules é a quantia gasta por um homem de porte médio executando 545 flexões de braços. Ou seja, essa quantidade de energia que foi feita produziu com que fizesse a mesma energia que é produzida por um homem quando faz 545 flexões. Quanto mais alinhadas, mais energia potencial é acumulada. Não sei se vocês conhecem muito sobre fisicoquímica. Também não vou massacrar muito vocês com isso, mas tem a energia potencial, que é a energia que tem potencial em ter. E depois vai fazer. Pronto, que eu tô dizendo que é acumulada. Eu não vou falar muito sobre isso. Quer dizer, eu pensei que ia falar um pouco, mas não vou falar muito. Um simples toque você pode iniciar uma reação em cadeia, que tem um poder surpreendente, porque vai originar muitas mais outras coisas. Quando uma única coisa, a coisa certa, é posta em movimento, pode fazer com que tome muitas outras coisas. Ok, depois, se quiser, assiste. Uma pessoa tá dizendo pra sair, mas depois, pronto, se quiser, tiver tempo, vê. Muito obrigada por ter aparecido. E espero que tenha gostado e tenha aprendido alguma coisa hoje. Obrigada. Agora eu vou falar de outro estudo, que eu acho que já devem ter ouvido falar, que o único dominó é capaz de derrubar outro dominó 50% vezes maior. Ou seja, um dominó normal, e atrás tem o dobro do seu tamanho, ele é possível derrubá-lo. Ou seja, e se forem colocar várias vezes, sempre duplicando o tamanho do dominó, na 57ª, teria o tamanho da Terra até a Lua. Ou seja, se a gente construísse vários dominós e fizesse dessa maneira, é esse o bônus. O bônus é falar sobre o efeito dominó. Porque isso também também está relacionado com a causa e efeito. Só que
é uma coisa que também não é supostamente esse assunto, mas também que ajuda a também ter pensar melhor sobre o que a gente faz e ter essa causa, pensar melhor sobre nossa causa para ter um efeito melhor para nossas vidas. E estabeleça uma prioridade para conseguir resultados extraordinários que resume-se a criar um efeito dominó em sua vida. Faz a primeira coisa certa, depois a próxima coisa. Ou seja, que cada peça. Primeira coisa, depois a segunda coisa, melhor, e vai indo. Quando você vê alguém que tem muito conhecimento, ela aprendeu de algum lado. Ela soube, descobriu e teve essa iniciativa de fazer. E a chave que está no tempo. O que a gente realmente faz com o nosso tempo? O que a gente faz, pega o nosso tempo e faz. Porque algumas vezes a gente poderia estar fazendo algumas coisas, mas nem são tão essenciais para a nossa vida. E poderíamos estar fazendo outras coisas. O que a gente faz com o nosso tempo? Se a gente está fazendo o nosso tempo de forma produtiva ou não. Porque algumas vezes a gente fica querendo... eu sei que eu já estou falando pra gente organizar a nossa vida. Mas também não é, por exemplo, pegar e ficar, por exemplo, muitos dias tentando planejar cada detalhe, cada coisa. E depois, temos que ser produtivos. Além de tentar planejar nossas coisas, temos que ser produtivos. E é por isso que algumas vezes não... eu tenho meu propósito, eu sei mais ou menos o que eu quero na minha vida. Mas ainda não sei como chegar lá. Mas eu tô tentando construir passo a passo, pequeno a pequeno, grão a grão, peça dominó por peça dominó, para que para que no futuro eu consiga o que realmente eu quero e o meu objetivo. O sucesso é construído sequencialmente, uma única coisa por vez. Por isso, posso não exatamente o que eu quero ser, eu quero ser escritora. Mas eu também não tenho a certeza se é realmente isso, mas eu tô ainda construindo isso. Mas eu tenho um propósito e eu sei o que eu quero. Eu quero ter uma vida boa, eu quero ser uma pessoa independente, ter os meus resultados, eu quero isso. Mas eu não sei como vou conseguir lá. Não sei qual é a minha profissão ainda, mas eu sei o meu objetivo. Eu quero fazer isso, então eu vou trabalhando, vou fazendo várias outras coisas, vou ajudando minha mãe, vou fazendo isso, vou tendo bons resultados na escola. E isso pra vocês no vosso negócio, na vossa vida, no que vocês estão trabalhando. Eu quero ser uma boa psicóloga. Então eu vou estudar pra isso e isso, vou falar com essas pessoas, blá blá blá. Ok, então eu quero ter uma pessoa bem-sucedida. Então eu vou fazer isso e aquilo e outra coisa, entendeu? É mais ou menos isso. Ter esses passozinhos e cada pecinha, não importa que seja mínima, pequenininha, parece tão pequenininha de acordo com o nosso objetivo. Mas o importante é começar e ir fazendo. Ok, eu não sei. Agora eu vou pedir alguém. Então, gostaram? É mais ou menos isso que eu ia falar sobre hoje. Espero que tenha ajudado. E vou chamar alguém, talvez esteja interessado. Porque algumas pessoas talvez estejam ocupadas, porque hoje, esse horário é meio complicado, porque é muito cedo. E agora eu vou mostrar quem é que tá observando a minha live. Bela, fala para as pessoas. Diz, o que você acha, Bela? Então, também quer ter causa e efeito na sua vida? Oi! Oi, tudo bem? Bom dia, Helena. Bom dia, Bela. Bom dia! Segunda live do dia! É. Cadê o resto da galera? Cadê o resto da Não família? sei, dormiram, ficaram. Estão dormindo ainda, se calhar. Ah, é? Agora devem ter acordado só daqui a 1 hora, não é? No Brasil ainda é muito cedo. É verdade. É sábado, não é? Aham. Não, sim. Não, eu digo sua mãe. Cadê o Rico? Cadê o resto? Eu só tô escutando. A minha mãe ela deve estar fazendo audiência ali, trabalhando. O Rick tá por ali. Só tá aqui a Bela aqui olhando pra mim. Ah, sim. Né, Bela? O que acha? A Bela hoje é a sua produção. Na verdade, e Olha lá. a avó chegou agora. A avó também chegou agora. Mas normalmente a minha Bela, ela hoje por acaso tá me olhando. Mas normalmente eu vejo no finalzinho da live, eu ouço um ressonar, tá vendo? Eu vejo algum ressonarzinho baixinho. E depois eu vou ver ela. Ela tá aqui comigo, mas tá dormindo. Hoje ela teve interessado no assunto, né, Bela?
por estar aqui, né? A produção tem que chamar atenção, mandar uma não conformidade aí para essa sua colaboradora que não tá bem presente ali, né? É, Bela, tem que ficar mais presente. Ela tá olhando assim pra mim, o que tu quer? Bem, então gostou, achou interessante, não sei se chegou assim no meio, mas compreendeu o princípio da causa e efeito? Com certeza, tudo, né? Na verdade, eu cheguei bem no finalzinho, né, da live, né, que eu já estava em outra live com a minha tia. E, e aí, mas isso os sete, existem os sete princípios, né, universais. E esse é Sim, são sete leis universais, sim. tudo que é o mar, né, a causa e efeito está relacionado ao mar. Ao mar também, né? Não, tá. Bem, quer dizer, a nossa poluição, essas coisas, por isso que algumas vezes as pessoas dizem assim, esse terremoto, essas coisas, algumas coisas são influenciadas pelo homem, porque Sim, ele polui, etc. sim, Por isso é uma causa que a gente não cuida direito da natureza e depois ela parece que faz isso, entendeu? sim. Mas algumas coisas são, claro que são naturais, né? Que realmente é um mundo que funciona assim. Aham, Mas algumas coisas também são o homem que faz e com que isso tenha outros resultados não positivos. sim. Ah, não, eu acho que eu me confundi. Eu lembrei das marés, tudo que sobe, desce, algo nesse sentido. Não é esse princípio, né? Sim, isso realmente acontece, porque sempre tem a maré alta, a maré baixa, mas esse também é um ciclo que eles têm. E claro, também causa e efeito é sempre a mesma coisa, porque tudo que a gente dá ao universo, ele traz pra gente. Justamente, justamente. É fantástico, né? Então, nesse sentido, a gente tem que se preocupar muito, né? Eu penso, tem que se preocupar, não, a gente tem que olhar muito o que que nós estamos fazendo, né? Na nossa vida. O que que nós estamos fazendo aqui, qual os resultados que nós vamos ter, né, nas nossas ações. Nós estamos nos preocupando, por exemplo, com a educação, né? Eu achei fantástico aí que você colocou, né? Você tem 17 anos e você tem 16 anos e está se desenvolvendo, né? Hoje, né? Quer Você dizer, está vou fazer daqui a um mês 17 anos. então, você está gerando uma causa para ter um efeito futuro, né? Você está causando aqui para ter um efeito futuro. Então, eu achei muito legal isso daí. E a nossa vida é assim mesmo, não é? A gente tem que, trazendo esse princípio de causa e efeito para nossas vidas, né? Para a educação dos filhos, para a nossa vida financeira, que é uma coisa aí que eu tô defendendo muito, batendo muito nessa tecla nos últimos dias, né? Tudo que você fizer hoje vai ter um resultado futuro, né? Então, essa lei da causa e efeito, ela serve para tudo, para todos, para todas Teve as. alguma coisa que é quando eu falei assim, pensa um pouco alguma coisa que tá refletindo agora e aconteceu no passado, tanto boa como ruim. Pensaste nisso? Não, não, eu acho que eu cheguei depois, não? Ou eu estava entretida, preparando aqui o meu café da manhã e eu não. Sim, mas pensar assim, agora, assim, o que tá acontecendo realmente agora, tanto de bom como ruim, teve alguma coisa que encadeou no passado, entendeu? Por isso a gente tem que aprender, tipo, mentalize. E tudo que aconteceu no passado, por isso é pra gente não pensar, não é necessário pensar sempre muito no passado, porque a gente tem essa tendência de pensar muito no passado. Mas pensar uma vez assim, pensar algumas vezes assim, pegar o aprendizado e Tem. esquecer, não, só pegar o aprendizado, porque é a nossa maneira que a gente vê as coisas. Temos que pensar nas coisas como fosse um aprendizado e não apenas como, isso aconteceu e, ok, que triste. Não sei o que mais. E foi uma história assim, só pra contar, mas é sempre aquela historinha triste, sabe? Tem que Sim. ser uma coisa que aconteceu contigo e, ok, eu fiz isso por causa disso e depois daquilo. Ok, então essa ação encadeou tudo isso. Então, deixa eu contar então. Seguinte, gente, antes da pandemia, né, eu tava vivendo uma vida bem, bem maluca aí, né? Acho que muita gente, né? E aí, Deus colocou a gente no cantinho do pensamento, colocou a gente dentro de casa, aí eu comecei a repensar toda a minha vida, e aí comecei a fazer mentoria, me desenvolver, conheci essa galera
legal aí, né? Giovana, conheci Helena, conheci uma galera incrível. E, e aí, quando a gente investe na gente, quando a gente se desenvolve, quando a gente entende quem a gente é, o que que é importante para nós, você começa a se desenvolver e você começa a enxergar o mundo de uma forma diferente, né? As coisas, tudo tem um brilho diferente, tudo tem uma cor diferente, né? E aí, gente, esse processo aí, essa troca, essas amizades, essa troca de experiência, esses aprendizados, essa imersão em autoconhecimento, autodesenvolvimento, essa causa tem tido um efeito maravilhoso na minha vida, sabe? Eu tô me descobrindo enquanto pessoa, eu tô entendendo o que de fato me realiza profissionalmente, eu tô entendendo o que é importante eu fazer, o que eu tenho que priorizar, quais são as minhas prioridades. Essa causa, olhar para dentro, me desenvolver, tem tido efeitos maravilhosos, tá? Então, esse eu acho que é um exemplo, né? No meu caso aqui, um exemplo recente, pode, para mim, é uma relação de causa e efeito maravilhosa aí. Não, ainda bem, obrigada por ter compartilhado isso conosco. Ainda bem que teve alguma coisa que, ainda bem que, é porque a gente é para analisar a nossa vida, para analisar e pensar assim, ok, eu aprendi isso, vai continuar assim. Mas esse princípio de causa e efeito é mais para a gente olhar interiormente e olhar ao nosso redor e ver que nós somos que o nosso interior é igual ao nosso exterior, o nosso pensamento é igual ao nosso exterior, é tudo que a gente atrai e queremos. E tudo que nosso coisa que a gente obtém é por causa de alguma coisa que a gente fez. E isso é um obrigado por ter compartilhado isso com a gente. E não sei se alguém gostaria também de participar para também fazer parte da outra testemunha. Muito obrigada por ter feito parte aqui, Sibeli. Eu que agradeço, tá? E para mais para tipo também isso do princípio da causa e efeito é mais para a gente também mentalizar, sabe? E começar a utilizar isso para partir de agora, para fazer termos os efeitos desejados. Por isso temos para saber queremos o efeito. Então a gente tem que pensar, o que que eu vou fazer para poder ter esse efeito? Essa é a grande pergunta. Justamente. Justamente. Então, acho que eu vou sair aqui para liberar para alguém entrar, né? Ah, sim. Oh, obrigada. Eu vou chamar alguém, ver se alguém está Fala. interessado. Obrigada pelo Muito convite. obrigada por ter participado. Imagina. Bem, eu vou ver se alguém gostaria de participar também. Olha aqui, minha avó tá aqui também. Ah, eu vou chamar ela, porque ela é minha fofinha, né? Depois eu vejo se tem mais alguém que gostaria de participar. Ah, gente, quem tá aqui, não esqueça que amanhã eu também vou ter live. Uhum. Só que é mais tarde, por isso tá de boa. Tururu, pu, pu. Deve estar se arrumando ainda. Sim, vai acabar a live, por isso já vou fechar. E também não tem muito tempo, desculpa, gente, não tive tempo de chamar mais alguém. Vai acabar daqui a pouquinho, por isso eu já vou desligar e não vai ter muito tempo para eu falar. Mas lembrando que amanhã eu vou ter live, por isso fiquem atentos. E espero que vocês tenham gostado. E se tiverem alguma coisa para falar ou qualquer coisa, mandem mensagem para mim, mandem no direct, mandem talvez no WhatsApp, mandem alguma informação. Muito obrigada por estarem aqui e por terem acordado cedo. Muito obrigada. Tchau.